Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Dulce Ferreira, coach facilitadora de consciência, e estou aqui novamente para compartilhar com você mais uma abordagem para que você protagonize a melhor versão de si mesma, para que você destrave todas as áreas da sua vida e efetivamente veja os resultados aparecendo e acontecendo a cada movimento que você dê na sua jornada. Se você está aqui pela primeira vez, eu faço o convite para que você faça parte aqui das redes sociais junto comigo. No Instagram, você me encontra como Dulce Ferreira Oficial, no Facebook também, Dulce Ferreira Oficial, e no YouTube você me encontra como Dulce Ferreira. Se você ainda não deu joinha, não deu coração, ainda não ativou o sininho, não deixou, nunca participou interagindo, deixando comentário, hoje é uma ótima oportunidade para você começar a fazer isso aqui junto comigo. Hoje eu trouxe uma convidada muito querida, já conheço, acredito que uns 15 anos, depois ela vai confirmar para mim, eu acredito que uns 15 anos, que é a Ivete Costa. A Ivete, ela é terapeuta em psicossíntese, e hoje está trazendo para a gente uma abordagem bem bacana, falando sobre a energia que flui da fonte primordial. Então, Ivete, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar meu convite. Olá, Dulce, olá para todos que te ouvem, te veem, né? Muito bom estar aqui nesse canal, obrigada pelo convite. Estou aqui, assim, com emoção e coração aberto para a gente bater esse papo e espero que seja muito útil para todos. Ivete, fala um pouquinho de você sobre. Eu sei que você tem é terapeuta em psicossíntese, mas além disso, fala um pouquinho mais sobre você, para o pessoal conhecer você um pouquinho melhor. Eu vou falar um pouquinho, Dulce, da psicossíntese, porque não é uma abordagem ainda muito disseminada aqui no Brasil. A Uhum. minha turma foi a segunda turma de psicossíntese, nós temos aqui em São Paulo o Centro de Psicossíntese de São Paulo. O centro estava começando as suas atividades, aí já vai para 20 anos, né? E a formação é extensa, são 3 anos e meio de formação. E na psicossíntese, que foi organizada pelo Dr. Roberto Assagioli, que era um psiquiatra italiano, e na psicossíntese, nós trabalhamos com várias abordagens. Além do diálogo direto, nós trabalhamos com a meditação, nós trabalhamos com a cromoterapia, nós trabalhamos com aroma, nós trabalhamos com a escrita, com a arte como forma de terapia. Então, nós trabalhamos com outras abordagens que, às vezes, pelo diálogo, a pessoa não consegue trazer o que ela está sentindo, mas, às vezes, num desenho, às vezes, numa meditação, isso é possível ser acessado e ser trabalhado. Então, nós trabalhamos com essas diversas abordagens. Isso é muito legal. Eu lembro, alguns anos atrás, quando ela ainda estava pequenininha, num determinado momento, eu identifiquei algumas questões e achei que era importante levar isso para a terapia, e uma das técnicas que a terapeuta dela usava era exatamente o desenho, que para a criança, por exemplo, é uma forma muito fácil de se expressar, não unicamente para a criança, né? Mas é um dos canais da gente se expressar pelas cores, pelo tipo de desenho, que é bem interessante. Nós trabalhamos também com esculturas, né, mesmo que seja no papel. Então, nós trabalhamos com várias técnicas que vão ajudando a acessar o inconsciente, organizar pensamento. Na psicossíntese, nós trabalhamos muito com a criatividade também, que é uma questão muito necessária para a gente encontrar soluções, encontrar caminhos, como você falou, muito bem dito aí no comecinho, destravar as áreas da vida. Então, são essas diversas abordagens. Trabalho também com a cognitivo-comportamental, também há uns 15 anos já que eu trabalho com essa abordagem, também estava sendo mais desenvolvida aqui no Brasil. A cognitivo-comportamental trabalha um pouco mais ligada à neurociência, o comportamento e o pensamento associados, caminhando aí juntos, né? E trabalho com a constelação sistêmica, que também estava chegando, Lindamente. aqui no Brasil, então também trabalho com essa abordagem, não só em grupo, trabalho também com a constelação individual e também utilizo conceitos da constelação na terapia. A gente costuma dizer, né, Dulce, que um bom terapeuta é que tem uma boa caixa de ferramentas, né? Então, a gente tem uma caixa cheia de ferramentas, de métodos, de possibilidades, e cada cliente é um universo individual, e nós respeitamos muito esse universo de cada um. Então, todas essas terapias, essas ferramentas, essas possibilidades é para proporcionar para você, cliente, que a gente consiga chegar juntos ao seu objetivo. Isso eu acho muito legal. Até certo tempo, até um determinado tempo, existiam poucas técnicas, poucas abordagens, então a pessoa que se submetia a um acompanhamento, a um tratamento, ela precisava se moldar ao método.
E hoje, com tantas abordagens, os métodos, eu vou colocar aqui entre aspas, os métodos é que se adaptam às pessoas, já que com tanta abordagem, a pessoa não precisa ficar se encaixando naquilo. Ela encontra a abordagem que mais vai ao encontro do que ela está procurando, o momento que ela está vivenciando, e que vai abrindo novas possibilidades dentro do que ela também está pronta para vivenciar, do que ela está pronta para experienciar, né? Isso, porque também como cada ser é um universo, cada ser vai se adaptar. Não é porque eu trabalho, por exemplo, com desenho, que a pessoa às vezes é avessa ao desenho, ou não consegue. Não tem problema, então a gente tem outras técnicas, nós temos outras possibilidades. Né? Então, as ferramentas estão a serviço do cliente, não o contrário. Isso, é exatamente esse ponto que eu queria chegar, e é exatamente isso, as ferramentas a serviço do cliente, que é como aqui, por exemplo, tem pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube, outras pelo Insta, outras pelo Face, então, neste caso, cada uma dessas ferramentas está a serviço dessas pessoas, onde elas gostam de estar, onde elas gostam de acompanhar o conteúdo, e não o contrário, vou ter que entrar no YouTube, de repente não gosto do YouTube, e vice-versa. Então, eu acho que um exemplo legal é esse para trazer para as pessoas. Agora, quando você pensa, Ivete, nessa questão, com base no nosso tema, né, a energia que flui da fonte primordial, como que você define, nas suas palavras, na sua vivência, a fonte primordial? Então, quando nós pensamos em fonte primordial, nós temos alguns caminhos, digamos assim, né? Então, quando a gente fala de fonte primordial, nós estamos falando de algo maior, algo que esteja acima de nós. Para algumas pessoas, esse algo maior é Deus, Jeová, Maomé, Buda, Krishna, né? Não importa a nomenclatura que a pessoa dê, mas como ela sente esse espiritual, porque nós somos um corpo físico, emocional, mental e um corpo espiritual. Né? Isso, a própria ciência já chega nessas definições. Então, quando nós olhamos para esse espiritual, é esse contato com essa fonte. Para algumas pessoas é a própria natureza, né? Que é a fonte primordial. Quando nós vamos para o indivíduo, nós podemos pensar no Criador, ou Deus, ou esse algo maior. Eu gosto dessa palavra, né? Algo mais, dessa frase, algo maior, porque tem o Dr. Murakami. O Dr. Murakami, ele é um químico, ele foi Nobel, e ele fala, né, que pesquisando o genoma e os genes, ele tem um trabalho muito lindo, né, sobre os genes, como destravar os genes positivos, como ativar os nossos genes positivos. Então, ele fala que dentro das pesquisas dele, da equipe de pesquisa dele, ele fala que chega a um determinado ponto que a ciência, a partir do olhar dele, a ciência se curva diante desse algo maior, que chega no inexplicável, né? Mas que tem um algo maior que coordena tudo o que acontece no universo, né? Então, eu gosto muito dessa definição. Então, independente da nomenclatura, essa conexão, essa fonte primordial é que nos dá essa sustentabilidade aqui, essa sustentabilidade do ser, né? E a partir da sustentabilidade do ser, a gente pode ter e fazer, né? Nessa tríade, né? Então, para nós é isso que eu considero aí como a fonte primordial. Poxa, que legal. E você trouxe duas coisas aqui que eu queria reforçar, né, enfim, apontar junto. Uma delas é essa questão da ciência, né? Porque durante muito tempo a ciência ignorava isso tudo que agora já chega num ponto em que é uma disruptura, não tem mais como voltar e negar que existe essa força, essa potência. Eu lembro quando aquele documentário Segredo, por exemplo, foi publicado, e muitos daqueles cientistas eles foram desacreditados exatamente porque eles reconheciam, ali eles estavam falando muito da lei da atração, mas já com essa pegada de algo que era além do físico, além da matéria, e naquele momento ainda era uma coisa meio estranha. Eu acho que tem o quê? Uns 15 anos esse documentário? Sim, Acho que mais ou por menos aí. uns 15 anos. Então, se a gente olha numa jornada de 15 anos, quanta mudança já aconteceu. Tem um estudo muito legal, não sei se você já ouviu falar, ele chama Bruce Lipton, que escreveu sobre a biologia da crença e também fala um pouco dessas heranças que as nossas células carregam, mas que não é só isso, é o ambiente também. Então, expandindo além da ciência tradicional e olhando para outras vertentes que antes não eram consideradas.
E essa tríade que você trouxe do primeiro o ser, para depois você ter e para depois você fazer, aliás, olhar para o fazer e para o ter, né? Porque muitas vezes as pessoas invertem essa ordem, elas querem ter para fazer, para então elas serem. E muitas vezes eu trago, quando eu faço os processos, às vezes a pessoa traz muita coisa, angústias, muitas frustrações que ela esteja vivenciando, e uma das perguntas que eu faço para ela é: quem que você seria hoje se você já estivesse vivendo a vida que você está dizendo que você está escolhendo? Aí ela começa a trazer um monte de coisa, eu falo para ela: e o que que você já faz? Aliás, quem você já é dessas coisas? O que que você já está praticando sobre isso, para que isso realmente se torne alcançável? E a pessoa às vezes toma aquele choque assim, né? E ela coloca aquilo tão lá na frente, tão distante. Isso para mim já é uma forma de desconexão. Eu projeto lá na frente, lá distante algo, e fico aqui olhando a vida passar, olhando as coisas acontecerem e enxergando que nada daquilo está ao meu alcance, que depende de coisas externas, depende de repente de outras pessoas para que eu de fato seja. Isso. E tudo para nós, tudo isso para nós é muito novo, a nossa evolução, né? Tudo isso é muito recente para nós. Então, é muito natural que as pessoas tenham dúvida, é muito natural que todos nós ainda tenhamos muitas dúvidas de como conduzir tudo isso, de como fazer essa, né, o que se chama de verticalização, como colocar isso em prática, como estar conectado com algo maior e também estar conectado comigo mesmo e conectado com a vida, fazendo essa tríade, né? O algo maior, eu e a vida, e o outro e a natureza. Então, tudo isso é muito novo, tudo isso é muito recente, digamos, na nossa história de evolução, né? E para contribuir, eu falei do Dr. Murakami, o livro dele, eu sugiro, é um livro pequeno, é um livro gostoso de ler, a forma como ele foi falando, ele foi contando um pouco da história dele e esses estudos dentro dos genes e como ativar os nossos genes positivos, que todos nós, independente da nossa ação hoje, de onde nós estamos na vida hoje, todos nós temos esses genes positivos e como que nós podemos ativar esses genes positivos. O nome do livro é O Código Divino da Vida, Dr. Murakami. Tá? O Código Divino da Vida, Dr. Murakami. Então, é uma leitura que eu recomendo, muito gostosa, para a gente compreender um pouquinho também esses passos da ciência, compreendendo, e é um estudo também que nós fazemos quando nós estudamos a constelação sistêmica, que a constelação sistêmica ela fala da genética, então tem aí hoje a epigenética nos ajudando também nesse sentido. Então, está tudo começando a caminhar junto, e isso é muito bom, né? Tem muita descoberta ainda pela frente, e a gente vai caminhando dentro disso, derrubando, dissolvendo alguns preconceitos também que todos nós temos, né? Em diversas áreas, e a gente vai devagarinho abrindo a nossa mente para a gente ver novas realidades, realidades que até então não eram vistas para a gente, eram vistas apenas como algo empírico ou como algo, às vezes, até de uma forma não científica, e hoje a gente já pode começar a olhar para tudo isso, catalogar e compreender também através da neurociência como é que nós podemos trazer tudo isso para o nosso comportamento e ajudar no avanço, porque tudo, qual é o objetivo de tudo? O nosso avanço como seres humanos, o nosso comportamento, esse é o grande objetivo da vida, né? É isso que nós vamos levar daqui. Nós vamos levar daqui aquilo que nós conquistamos materialmente. Isso é muito bom, é muito gostoso de usufruir, de poder ter isso na vida, é muito gostoso. Mas nada disso nós vamos levar. Nós vamos levar o ser. É aquilo que nós desenvolvemos da nossa personalidade, do nosso comportamento, dos nossos valores, é isso que vai nos acompanhar ad eterno. Então, por isso é que é o primeiro ser. Que bacana. Ivete, você trouxe aí um pouco de definições, né, para algo maior, eu costumo dizer algo maior, luz divina, força superior, e outros nomes que as pessoas colocam, como Deus, Jeová, Maomé. Então, isso tudo tem a ver com essa conexão com a fonte primordial. O que que você diria para quem está vendo a gente que, na tua opinião, não tem nada a ver com a fonte primordial? Então, primeiro vamos colocar novamente, como você falou, da fonte primordial. Eu vou compartilhar com vocês como eu vejo, tá? Então, a fonte primordial é algo maior para mim, né? É Deus, esse algo maior, é o sagrado, né? Que eu faço esse diálogo e essa conexão diariamente, né? Então, algo maior que para mim isso existe, permeia todo o universo
e comanda todo esse universo. O universo não sou só eu, não é o meu próprio umbigo. O universo é muito maior do que eu, né? Então, eu enxergo esse algo maior, esse sagrado. A partir desse sagrado, nós temos outro algo também que vem da fonte, né? Essa é a fonte primordial. A nossa segunda fonte são os nossos pais. Foram eles que nos trouxeram a vida, né? Através deles é que eu existo como corpo físico, como manifestação da vida, né? Então, tem aí os meus pais, independente das ações dos pais, porque cada um de nós responde pelas suas próprias ações, né? Cada um de nós é responsável. Então, mas eles nos trouxeram a vida. E antes deles também teve a fonte que trouxeram a vida, que foram os nossos antepassados, né? Os antepassados do meu pai, os antepassados da minha mãe, que através deles, desde o início, veio trazendo essa fonte da vida, até chegar aos meus pais, até chegar a mim, até chegar na minha filha, porque eu tenho uma filha, né? Então, essa também é uma fonte, né? Os meus antepassados, os meus pais, a minha filha, que aí eu transmiti a ela, junto com o pai dela, essa fonte da vida, né? Então, nós temos o algo maior, nós temos os nossos antepassados, nós temos os nossos pais, e aí nós temos a nossa própria fonte, né? Que são os meus próprios talentos, as minhas habilidades, os meus valores, né? A direção que eu quero dar para a minha vida, essa é a minha fonte. Então, o autoconhecimento entra aqui. Qual é a minha fonte? Quais são os meus valores? Quais os caminhos que eu estou traçando para a minha vida? O que é importante para mim? A minha vida está sendo conduzida por mim? Eu estou liderando a minha vida na direção daquilo que realmente é importante para mim, daquilo que tem valor para mim? Então, essa é a nossa fonte, esse nosso eu, né? O eu sou, o meu eu interno, né? Que isso é individual e intransferível. Apesar de que muitas vezes nós colocamos a nossa vida nas mãos de outras pessoas, mas isso é intransferível, é da nossa responsabilidade e nós responderemos por isso. Vamos responder a Deus, vamos ser castigados? Não, não vejo assim. Nós responderemos através da nossa própria colheita, né? O que eu estou fazendo hoje, eu vou colher amanhã. Então, essa é a nossa fonte primordial aqui dentro, nossa, né? E aí nós também temos a partir de nós. Eu costumo dizer que nós temos dentro da pele e fora da pele. E outras fontes também é o outro, são as pessoas com as quais nós convivemos. Nós somos um ser biopsicossocial. Então, o que vem de fora também chega a nós, né? Então, com quem nós estamos nos relacionando? Quais são essas fontes também externas a nós que nós vamos buscar, né? Os amigos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, as coisas que nós vemos na TV, os livros que nós lemos, as lives que nós assistimos, tudo isso nos compõe também. Então, observe o que você está trazendo para dentro de você. Muitas vezes a gente passa o dia trazendo lixos para dentro de nós. Então, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado. As pessoas com as quais nós estamos relacionando, com quem nós estamos dividindo a nossa vida, né? Com quem nós estamos compartilhando os nossos segredos, os nossos sonhos, os nossos planos. Tudo isso são fontes também. E que essa fonte seja cada vez mais limpa, cada vez mais pura. Nós precisamos ser seletivos. Da mesma forma, nós somos fontes para o outro também. O que é que nós estamos levando para o outro, né? Então, a gente sempre procura levar o nosso melhor para as outras pessoas. Tem uma frase que diz que foi a doutora Sagioli que disse, eu nunca li, mas como eu ouvi lá no curso, que o que é nosso interno, a gente trabalha no particular, para a gente poder entregar para as pessoas o que há de melhor, né? Então, essa também é outra fonte. E outra fonte é o planeta. Toda a natureza, gente, de pensar assim, que esse algo maior, que seja o sagrado, Deus, o divino, como a gente quiser nomear, deixou esse planeta lindo para a gente. Gente, cada cidade, cada lugar tem uma beleza, uma coisa fantástica, um céu maravilhoso, que agora começou o outono, esse céu azul, que é uma coisa assim de chorar de emoção, o sol, as estrelas, a lua, a fauna, a flora, tudo aqui é tão lindo, tão cuidado amorosamente, tão entregue para a gente como um presente. É muito lindo. E tudo isso é fonte de vida. As plantas, como que nós sobrevivemos? Do ar, da água, né, dos alimentos, e tudo isso está distribuído para nós. E como os chineses e os indianos nos ensinaram, o ar tem o Qi, que é a energia primordial da vida, né? Então, quando nós inspiramos, nós não inspiramos apenas
o oxigênio, nós inspiramos também esse Ki, ou Ti, né? Que vem essa energia que está no planeta. Por isso que a respiração, por isso que os indianos, a respiração é algo tão importante, né? De nós observarmos e sentirmos de fato a respiração, e quando nós inspiramos, nós estamos inspirando esse Ki, que é a fonte da vida. Então, Dulce, respondendo a sua pergunta, vem a fonte primordial, que é o sagrado. Dessa fonte primordial vem a outra fonte, que são os nossos antepassados, os nossos pais que nos trouxeram a vida, a minha fonte interna, que sou eu mesma, a fonte externa, que é em tudo que eu entro em contato, e a natureza. O que não é a fonte? Tudo que difere disso. Uau! Ficou simples, né? Hashtag fica a dica. Você trouxe umas coisas muito legais. Igual quando você fala, você faz a separação do algo maior, antepassados, pais, como parte da fonte, e aí você entrar nos seus talentos, enfim. E a não transferência, a não terceirização dos resultados que você colhe. Eu falo muito isso, sobre esse papel de protagonismo que nós temos na nossa história. E eu sei que é um lugar que muitas vezes causa dores, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque você me conhece há muito tempo, eu já te contratei. Aliás, sabe uma coisa que eu sempre lembro? Talvez você nem lembre disso. Eu até fui olhar para ver se tinha copinha aqui. Uma vez eu tinha contratado você para dar uma consultoria lá no escritório, na época que eu tinha consultoria de bem-estar corporativo, e aí você estava começando com essa coisa da constelação, você ainda estava mais no coaching, e você me fez uma pergunta, e como que eu me via diante da equipe, e então tinham aqueles copinhos de café, e você foi colocando os copinhos, e quando chegou na minha vez, você colocou 2 copinhos para eu ficar maior do que o grupo. Eu falava assim, não, eu não vejo desse jeito, porque olha como é o inconsciente, como a gente traz as coisas mesmo através dessas simbologias. E aí você falou, tá, e como que você acha que deve ser? E eu coloquei todos do mesmo tamanho. E você falou assim, tinha ali algumas questões de liderança, né? O papel que eu não estava disposta a assumir, porque ali sim eu era dona da empresa, eu protagonizava aquela situação e liderava aquelas pessoas, só que eu não queria estar num lugar, eu me sentia arrogada diante delas, que estavam esperando receber de mim. Então, ali eu era uma fonte que não me reconhecia como fonte, e as consequências que isso traz. Porque por trás dali tinham muitas questões que depois eu tive a oportunidade de ver por que aquilo reverberava daquela maneira naquele momento. Então, parcialmente, era um lugar onde eu não queria ser totalmente responsável por aquele lugar, por aquele papel, pelas consequências daquele papel. Logo, eu não sou. Se eu não sou, eu não tenho como receber disso tudo, eu não tenho como me acolher na plenitude, já que uma parte de mim eu estou tirando para não me sentir responsável daquilo. E era o que estava acontecendo por várias questões. Naquele momento, isso era uma coisa que estava acontecendo. Você lembra disso? Lembro. É muito interessante isso que você está trazendo, porque essa papel do protagonismo, da liderança, né? Desde mim mesma, qual que é o meu lugar na família, né? Qual que é o meu lugar na empresa onde eu estou trabalhando, qual que é o meu lugar na vida, qual que é o meu lugar no relacionamento. Então, é muito importante que a gente saiba qual é o meu lugar e quais são as responsabilidades, o ônus e o bônus de ocupar esse lugar, né? E às vezes a gente não quer o ônus, né? Então, é muito importante. E às vezes a gente também não quer o bônus, viu? Muitas pessoas, às vezes, não se reconhecem naquele lugar. Eu estava acabando de atender um cliente antes de entrar aqui no nosso papo, e é interessante que nós estávamos trabalhando exatamente isso, né? Que a pessoa, ela sabe que ela tem todas essas habilidades, mas ela não consegue expressar essas habilidades, né? E aí concorre mais ou menos com o que você falou, mas como que eu vou fazer, como que eu expresso isso, eu tenho medo de ser arrogante, não sei como que eu vou fazer isso. Então, é vista dentro da empresa como uma boazinha, faz tudo, mas já passaram 3 na frente dela na promoção, né? Então, é muito importante qual é o meu lugar, e às vezes eu não recebo bônus disso, porque eu não vejo esse bônus, eu não me coloco nesse lugar também, né? Até Então, porque quando eu não tenho o meu eu sou claro, eu já não tenho reconhecimento de mim na essência. Se eu não me reconheço na essência, como que eu realmente me coloco, me posiciono diante das situações?
Aí eu vou para um relacionamento, eu não sei se eu sou a parceira, se eu sou a mãe, se eu sou a filha do parceiro, amiguinha, que raio que eu sou ali. Chega na empresa, você também não tem essa clareza, porque o teu eu sou, esse empoderamento a partir do autoconhecimento de dons, habilidades, talentos, papel, não está bem definido, e aí todo o resto realmente gera uma desordem, gera uma bagunça nessas leis, nessas ordens que o Bert Hellinger também traz, né? Isso tudo fica fora de lugar, e sempre que tem uma coisa fora de lugar, todo o contexto se prejudica. Dentro da Axis, a gente fala muito essa questão assim, quando você não é quem você nasceu para ser, quando você não escolhe ser quem você nasceu para ser, não é só você que se prejudica, você está prejudicando todo um sistema que receberia de você algo que só você veio aqui para fazer. Aí, às vezes, as pessoas entram naqueles lugares, né? Ah, tá, mas só eu sei cozinhar? Vamos dizer que a pessoa seja cozinheira. Só eu sei cozinhar? Talvez do jeito que você faz, com o amor que você coloca, com a habilidade que você faz, sim, talvez só você saiba fazer daquele jeito, né, Ivete? Por isso que quando a gente fala, às vezes tem que dar alguns passos, sabe quando a gente está no jogo que a gente só volta a casinha 2, né? Volta a casinha 2 para depois você avançar, às vezes a gente precisa dar um passinho para trás para avançar. O que a gente está falando aqui? Claro que tudo isso que nós estamos falando, todos nós passamos, e o autoconhecimento, ele é um processo ad eterno, né? Ele não termina hoje, não terminou porque eu fiz uma terapia, não. Ele é um processo de desenvolvimento, assim como toda a natureza ao nosso redor, ela está em processo de desenvolvimento. Nada na natureza está parado, está estático, foi criado assim, pronto, acabou. Não, tudo está em constante evolução. E nós também. Só que, o que é dar um passinho atrás? A gente voltar para nós, voltar para essa nossa fonte. Porque se isso não acontece, a gente não sabe de si, e saber de si é fundamental. Então, às vezes, nós nos afastamos muito de nós. Nós temos muitas distrações, né? Tudo nos leva para essa vida fora da pele, né? Que eu brinco, além da pele, e nada para dentro. Então, imagina se, vamos pegar uma coisa simples que mantém a vida, a respiração. A respiração ela é um movimento de inspira, expira. Ela é um movimento de dentro e fora. Dentro, pausa e fora. Essa seria a respiração saudável, né? Geralmente a gente respira, inspira, respira, não tem pausa, mas ter as pausas. Então, em tudo na natureza, a pressão sanguínea, né? Então, tudo na natureza expande e contrai. E esse movimento que é biológico também, a natureza, nós estamos entrando no outono, é movimento de recolhimento, né? Daqui a pouco vem a primavera e o verão, que é a época de expansão. Então, nós também precisamos fazer esse movimento de entrar dentro de nós, de olharmos para nós, de nos reconhecermos, reconhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, reconhecer aquilo que nós precisamos trabalhar em nós, nas nossas relações, né? Então, isso é um movimento interno. Então, quando nós fazemos esse movimento, seja na terapia, seja você sendo autodidata, nas leituras, nas suas reflexões, mas é um movimento que te leva para um crescimento, né? A gente começa a olhar as nossas coisas, a gente entra na questão da crítica e do julgamento, e é interessante que na psicossíntese a gente já começa a meditação assim, sem críticas e sem julgamentos. Isso já faz parte da meditação, para a gente conseguir olhar para a gente sem um chicotinho, sabe? Da gente ficar se maltratando. Não, gente. Não é para estimular culpa, não é para estimular crítica nem julgamento. É fazer um movimento gostoso, da gente se descobrir, a gente se reapaixonar por quem nós somos. Muito legal. Você está falando, eu vou só psicografando aqui enquanto você vai falando, para tentar não perder nada, porque tá tão gostoso e você está trazendo coisas tão ricas. É engraçado, outros convidados que eu trouxe também são muito presentes para exatamente este movimento. Assim como o planeta tem esse movimento, as 4 estações, os ciclos, no caso da mulher, o ciclo menstrual, aí se a gente vai olhar para a lua, isso tudo, a natureza toda está o tempo todo ensinando a gente que as fases estão presentes. A lua também tem exatamente isso, né? A fase de expansão, a fase de recolhimento, o corpo da mulher, e veio muito em voga isso em uma conversa que eu tive com uma outra parceira. Muitas vezes as mulheres entram em crítica
delas mesmas, em julgamento delas mesmas, porque está menstruada, porque isso, porque aquilo, não recebe desse momento, não consegue entender o papel deste momento na vida dela e como que ela pode se potencializar disso tudo também, né? Diante disso, você trouxe tanta coisa aqui, as distrações, a questão da respiração, a própria respiração também dita um pouco o nosso ritmo no dia a dia. Por exemplo, você está... Isso fala sobre você, você está... Isso fala sobre você e como isso também conduz as ações da gente para tudo que a gente vai fazer. E é muito interessante, porque o corpo da gente tem toda essa inteligência. Muitas vezes, quando a gente está nesses momentos de extrema aceleração ou está vindo uma coisa de muita sobrecarga, nós mesmos intuitivamente paramos e acalma. Ou, às vezes, quando a gente está atendendo o cliente, deve acontecer muito isso com você também, e ele está ali na mente, pá, 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 pá. Você faz uma pergunta e ele... Aí você fala, agora ele entrou num lugar interessante. Agora ele mudou um pouco a vertente. Eu acho muito bacana, porque muitas dessas coisas ficam... Se a gente está presente para a sutileza dos movimentos, até a olhos nus a gente tem como perceber algumas dinâmicas bem presentes acontecendo. E você trouxe aí um pouco dessa questão do olhar para dentro, de reconhecer os pontos fortes, um pouco da questão das relações. Quando o assunto é fonte primordial, Ivete, na sua visão, quais são as áreas da vida que você percebe que ficam mais comprometidas? Porque é fato, vai comprometer todas. Mas no seu dia a dia, dentro do que você vivencia com seus clientes, o que você observa que áreas que estão mais relacionadas a queixas no dia a dia, ou mesmo sintomas que essas pessoas trazem, seja no vocabulário delas, nas atitudes delas, que mostram que, de alguma maneira, elas possam estar desconectadas? É interessante a sua pergunta, Lúcia, é interessante o movimento que vem acontecendo desde o início da pandemia, né? Desde o início da pandemia, as pessoas começaram a olhar um pouquinho para si mesmas, né? Então, primeiro foi aquela coisa de buscar muitas distrações para conseguir passar o tempo, aquele desespero de buscar isso, buscar aquilo. E aí depois começou um segundo movimento, o movimento de começar, puxa, até tenho tantas lives, uma riqueza, e fica aqui a minha gratidão a todos os profissionais, aos que eu conheço, aos que eu não conheço, porque está uma riqueza, assim, uma coisa maravilhosa, de todas as áreas, de diversas linguagens, de diversas formas, de diversos horários. Olha, está assim uma pluralidade que eu estou encantada de ver a bênção que é cada profissional aí colaborando, ajudando nesse processo. E aí as pessoas começaram a serem chamadas a esse movimento interno. E, naturalmente, quando a gente começa a se aproximar da gente, a gente começa a entrar em contato também com essa fonte. Então, muitas pessoas, muitas das vezes até de clientes que não olhavam para isso ou não consideravam isso na vida do dia a dia, é como se a espiritualidade, vamos dizer que a espiritualidade, não como religiosidade, como essa conexão com algo maior. As pessoas não viam isso no dia a dia. Era aquele momento do dia, e à noite eu, sei lá, eu rezo um Pai Nosso, eu faço alguma coisa, pronto. É como se essa área fosse desconectada da vida, do dia a dia, das áreas. E a gente vê isso na roda da vida, né? Na roda da vida, essa área, ela faz parte da roda da vida, ela faz parte do nosso dia. Então, quando a gente percebe que isso está desconectado, isso traz uma solidão, que é uma solidão que as pessoas estão sentindo, que eu costumo dizer assim, gente, a solidão que a gente está sentindo não é só a solidão do afastamento social, não, como fala mesmo? Distanciamento. Do distanciamento social. Não é só do distanciamento social, mas é a solidão de si mesmo. Nossa, aquele monte de coisa que eu fazia, aquele monte de... Agora, de repente, eu estou comigo. E como é que está comigo? Será que está muito incômodo eu comigo mesmo, né? Entrar em contato com as minhas questões, com os meus traumas, com as minhas dúvidas, com as minhas tristezas. Então, essa solidão já era uma solidão que a gente chama de uma solidão da alma, né? As dores da alma, essa solidão. Então, a gente está se aproximando, mas a gente também, essa solidão de estar desconectado da fonte, né? Porque quando todas as luzes se apagam, a luz que se acende é a luz espiritual, é esse conforto espiritual, essa luz, porque essa luz está sempre acesa, ela está sempre presente. A fonte nunca se afasta de nós, nós é que nos afastamos da fonte.
E quando nós nos afastamos da luz, nós vamos entrando cada vez mais na escuridão. Quando nós estamos afastados de nós mesmos, da espiritualidade, das forças da natureza, tudo que é luz, a gente vai se afastando e não vai percebendo. Esse é um movimento que a gente vai fazendo, se envolvendo com tanta coisa que tem que dar conta, e a gente vai se afastando da luz. À medida que a gente vai se aproximando, coisas começam a acontecer, vem uma criatividade, uma intuição, uma percepção, alguém fala alguma coisa que aquilo serviu e tocou a nossa alma, sabe? As coisas começam a fluir, mas as coisas sempre estiveram ali. Nós aqui nos afastamos. O campo das múltiplas possibilidades, ele existe para todo mundo. Nós é que vamos nos afastando com as nossas dores, nossos traumas, as nossas escolhas, os nossos comportamentos. E aí eu estou vendo um movimento muito bonito das pessoas estarem, não, peraí, deixa eu olhar para mim, deixa eu olhar para a minha vida, o que realmente eu quero. Muitas pessoas trocando de área de profissão, muitas pessoas. Não, olha, fazer isso aqui não me deixava feliz, agora eu estou descobrindo, redescobrindo uma profissão, algo que eu gostava de fazer, e agora eu estou me redescobrindo e está dando uma nova direção. Então, é muito bonito de ver esse movimento de retorno à fonte, seja a fonte, a nossa fonte do eu sou, e a fonte primordial, e aí a gente também, as pessoas estão começando a olhar para alguns traumas, cara, olha, eu percebo que aquilo na minha vida me atrapalha, sempre me atrapalhou, eu passei por cima, mas agora estou vendo que não dá mais, está na hora de resolver, para eu ganhar força e impulso para ir. Então, quanto mais a gente está afastado da fonte, menos luz. Quanto mais próximo da fonte, mais luz, mais possibilidades de a gente olhar para o nosso caminho e ir encontrando as respostas, encontrando o passo a passo. Ninguém está falando aqui de passo gigante, não. A gente está falando de passo a passo, da gente ter força nas pernas para dar o próximo passo. Às vezes é isso que a gente precisa, força para ficar de pé. A gente está passando por uma situação tão, às vezes, dramática, que às vezes a gente não tem força para ficar de pé. Não, outro dia um cliente falou isso para mim, eu não consigo ficar de pé, eu não tenho forças nas pernas. Literalmente, foi internamente e externamente. Eu estou me sentindo fraco. Né? Então, é isso que a maioria das pessoas está se sentindo. Então, vamos buscar, vamos fazer uma... Eu costumo dizer, eu brinco com eles, vamos pegar um canudinho, vamos beber direto da fonte urgente. Transfusão de energia com a fonte primordial urgente. E depois a gente dá os outros passos. Né? Aí, primeiro se fortalece para a gente poder dar esses passos. Você sabe, eu observo muito, eu aprendi a ouvir muito o padrão das palavras das pessoas, até porque pelo padrão de palavras, o padrão de queixas, muitas vezes elas, sem perceber, elas estão ali trazendo claramente o que está acontecendo com elas, né? Estava até conversando com uma querida esses dias, que estava identificando várias coisas, primeiro esses ciclos de repetição, que às vezes você troca de emprego e o emprego não te trocou, porque no outro emprego virou a mesma coisa que o anterior, e aí as pessoas começam a te tratar do mesmo jeito e tal. E aí você trouxe essa questão do se aproximar da gente. Uma coisa que eu trago muito para as pessoas é qual é a lição que essa repetição de padrão está trazendo para você, o que ela está mostrando para você, porque se a vida troca os atores, mas a personagem continua a mesma, então existe algo ali naquele contexto que você pode aprender sobre aquilo. Às vezes essas queixas de que as pessoas estão me deixando de lado, as pessoas não me respeitam, as pessoas não me ouvem. O que você pode aprender sobre você, sobre a experiência que você está tendo oportunidade de vivenciar com essas pessoas? Porque será que você está se ouvindo? Seja, às vezes, numa alimentação, numa roupa que você vai usar, um lugar que você vai frequentar ou não. Será que você está se honrando, se respeitando nessas situações? Porque, como você disse, o movimento é de dentro para fora. Então, se fora as situações estão acontecendo como elas estão acontecendo, o que está acontecendo dentro que faz reverberar no meu mundo exterior, da maneira que eu vivencio e que eu experiencio as coisas, né? Isso, e muito interessante, é sempre a forma como a gente vê, né? Nós não conseguimos mudar a situação, não adianta, mas eu queria que voltasse como era antes, né? Não, nós não conseguimos mudar, o estoicismo nos mostra isso muito claramente. Nós não conseguimos mudar o que está fora, eu não consigo mudar o comportamento do outro, mas eu tenho total liberdade para mudar o meu comportamento e trabalhar a minha forma de enxergar as coisas, né?
A gente também tem um estudo muito interessante, que é do Mindset, o Mindset fechado e o Mindset de crescimento. Às vezes, nós estamos no Mindset fechado, que tudo aparece um obstáculo, que droga, que porcaria, por que é assim, não tinha que ser assim, por que não é diferente, então a gente fica brigando com o obstáculo, né? E aí a gente desiste e tal. E tem o Mindset de crescimento, que diante do obstáculo, bom, qual é a saída? Isso já na automática, qual é a saída, qual é a possibilidade, se não é do jeito que eu posso, mas eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali, vou pedir ajuda, vou procurar alguém, quem pode me ajudar, mas a pessoa já tem essa postura diante do obstáculo de procurar uma solução. Eu tenho visto, até em mim mesma, né, tenho visto as pessoas buscando nessa fase agora possibilidades. Então, eu tenho visto pessoas que às vezes ficaram sem o trabalho, ou o trabalho diminuiu muito a renda, estão relembrando de habilidades lá da infância, da adolescência, né? Eu tenho uma cliente que ela gostava de fazer bijuteria na adolescência, acho que todos nós, eu também gostava, mas não é habilidade nenhuma minha, que não faço nada. E ela fazia, Passatempo, né? e agora ela está fazendo bijuterias, inclusive essa daqui foi ela que fez, que eu amo, os colares dela, e ela está se reinventando, né? Com essa questão da bijuteria, ela está feliz e ela está se dedicando a isso. E outras pessoas também estão reinventando caminhos, encontrando outras fontes de renda, pessoas que faziam, sei lá, gostam de cozinhar e descobriram nisso um caminho também, porque fazem isso com muito amor, né? Então, essa reinvenção é quando a gente está dentro desse mindset de crescimento, né? Então, diante do obstáculo, quais são as saídas? Pode não ser a saída ideal, mas, gente, nesse momento não dá para ser o que é o ideal. Vamos no que é possível, não vamos ficar, né? Vamos no que é possível. O que é possível agora? Que passinho, mesmo que seja minúsculo, eu dar agora. Então, é muito interessante. Eu mesma, na pandemia, eu não fazia atendimento de constelação online, né? Individual online. Os atendimentos, sim, porque eu já atendo há já alguns anos, há uns 3, 4 anos, que eu já atendia brasileiros em outros lugares do mundo. Então, eu já atendia online. Então, para mim, foi tranquilo essa passagem do presencial para o online, né? Mas as constelações, não. E no começo, muitas pessoas começaram a me procurar para fazer a constelação individual online. E eu resistente, não, né? Meu mindset ficou ali fechadinho nessa questão. Não, porque como é que vai ser? Não vai dar? Como é que vai sentir o rapport? Como é que vai sentir a energia? Nossa, criei um monte de obstáculos, né? Que é assim que a gente faz quando a gente está com o mindset fechado diante de um obstáculo. E não, e tal. Eu fiquei assim mais de mês me debatendo internamente. Até que chegou um momento que eu falei assim, não, peraí, deixa eu respirar melhor, se as pessoas estão buscando tanto, se é uma necessidade das pessoas e eu tenho conhecimento, como é que eu posso atender às necessidades da pessoa, ficar bem, que também eu não faço nada que vá contra mim mesma, e poder oferecer esse meu conhecimento, essa minha habilidade de tantos anos. E aí, eu, numa meditação, eu trouxe um formato que para mim, ficou ótimo, né? Então, eu fiz alguns pré-requisitos e tem algumas providências que eu tomei e tem já, vai fazer um ano que eu estou fazendo as constelações individual, só online, grupo não, né? Individual online, e os resultados estão sendo fantásticos, né? Muito bons. Então, isso também é uma forma, quer dizer, a gente precisa se reinventar, né? A gente precisa se reinventar para que a gente possa olhar para a vida de novas formas, né? Às vezes um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais para cima, um pouquinho do lado, sabe? Essa flexibilidade que a gente fala tanto que brasileiro não tem esse molejo, tem essa habilidade de, né? Então, vamos colocar isso também na vida, né? Porque quando a gente fica batendo de frente, aquele um mês que eu fiquei batendo de frente, eu perdi tanta energia, né? Se eu tivesse não na teimosia ficado ali, não, porque não dá, eu não teria gasto tanta energia, né? Então, mas isso tudo bem, isso acontece com a gente, acontece comigo, acontece com vocês. Então, percebeu? Então, recua, lembra? Volta à casinha anterior, respira, se reconecta e veja, bom, quais são as possibilidades que se apresentam aqui à minha frente. Isso que você está falando é muito legal e eu gosto sempre de trazer essa perspectiva, porque a gente fala muito, né? Universo abundante, universo de infinitas possibilidades, e quando alguma coisa de repente acontece para a gente quer entrar naquele lugar de falar, não tem outro jeito, ou o universo é abundante ou ele não é, ou ele tem infinitas possibilidades ou ele não tem. E eu falo muito sobre receber o presente deste momento.
Porque se de um lado, sim, tem muitas pessoas que estão adoecendo, tem muitas pessoas que estão morrendo, tem muitas empresas que estão fechando. Agora, o que eu posso receber de presente, ainda que muitas pessoas estejam morrendo, ainda que muitas pessoas estejam sendo hospitalizadas, o que eu posso receber de presente deste momento? E aí começa, de repente, você olhar e enxergar e falar, poxa, antes eu levava 2 horas para me deslocar até o trabalho. Agora, em meia horinha, eu levanto, me arrumo e já estou pronta para sentar no computador para trabalhar. É um presente que você pode receber. Poxa, quando eu trabalhava longe, eu não podia tomar café com a minha família. Agora eu tomo café com a minha família. É um outro presente que você pode receber. E tantas outras coisinhas, eu estou dando aqui pequenos exemplos, porque eu vejo que, como você disse, a questão do mindset às vezes leva muitas pessoas a quererem olhar só o que tem de ruim nesse momento. Isso é uma forma de resistência também, de receber as coisas boas, porque nada é uma coisa só, e também se alinhar e concordar só com coisas ruins. E atualmente gera um condicionamento para isso, ela gera um padrão de funcionamento que vai comprometer os resultados que você vai ter em tudo que você faz. Aí você comenta que você teve esse período que primeiro você resistiu e tal, e a gente vai contando desculpas, né? É o que eu chamo de historinha, a gente vai contando as histórias para manter aquilo em existência. Eu também tenho muitas histórias que eu ainda conto sobre muitas coisas. E quando eu percebo, às vezes, igual ontem eu fui ter uma conversa com uma pessoa, eu falei assim, olha, eu quero falar uma coisa com você, se você perceber que eu estou te contando historinha, você fala para mim, Dulce, só os fatos, porque aí você tira, sai daquele lugar que você já está conduzindo a sua mente para um resultado que tem que ser aquilo e se abre para fatos. Por exemplo, o que é um fato? Hoje, aqui, por exemplo, hoje amanheceu e está sol. Isso é um fato. Eu falar que eu me sinto feliz, que eu estou super disposta porque está sol, isso é a conclusão que eu estou trazendo, as escolhas que eu estou fazendo por trás do fato de que hoje está sol. Hoje poderia estar um dia chuvoso. Porque está chuvoso, eu estou triste, eu fico desanimada. Isso é uma escolha que eu faço com base naquilo. Agora, se eu expando a minha mentalidade, igual você começou a fazer a pergunta, como que eu posso fazer esse atendimento e entregar a mesma qualidade? Aí você convida a tua mente realmente para uma expansão. Como que eu posso ter as duas coisas? Sair desse lugar que tem que ser ou isso, ou eu atendo presencial, ou eu não entrego uma coisa de qualidade, de repente, ou eu estou com a minha família, ou eu não estou feliz, e tantas outras dualidades que a gente traz nessa base do ou. Eu acho que esse momento é um momento muito legal da gente olhar como eu posso ter mais disso, como eu posso realmente contemplar 2 ou até mais coisas diante do que está acontecendo, quebrando um condicionamento da minha mente de que sempre de um lado eu estou ganhando, do outro eu estou perdendo. Não pode ser aprendizado, não pode ser ensinamento, ou mesmo uma transformação na forma de fazer. Enquanto tem desculpas, os resultados ficam comprometidos, né, Ivete? Isso, então, exatamente isso, Dulce, e colocando aqui, né, para todas as pessoas, a nossa solidariedade, a nossa compaixão, a todas as famílias, né, que estão em sofrimento, né, seja um sofrimento porque tiveram as suas perdas, seja em sofrimento porque tem pessoas hospitalizadas, adoecidas, passando por dificuldades financeiras e inúmeras dificuldades. Toda a nossa solidariedade, a nossa compaixão a todas as pessoas, né? E enquanto você estava falando, me veio uma lembrança, na minha adolescência ali, não faz tanto tempo assim, tá, gente? Na minha adolescência ali, eu trouxe, tinha uma revista que chamava-se Planeta, né? Eu nem sei se a revista circula ainda, mas era uma revista maravilhosa. E na revista Planeta, no final, tinha as pessoas que escreviam as cartas ali, né, os endereços, e a carta ainda nem tinha nada de computador nem nada. E tinha ali uma pessoa que era do Centro de Budismo do Rio de Janeiro. E ele escrevia na revista e aquilo me chamou muita atenção. E eu comecei a me corresponder com essa pessoa, né? Fazendo várias perguntas sobre a vida, sobre qual a nossa responsabilidade. Lá na adolescência, isso tudo já vinha muito na minha cabeça, né? E eu aprendi muito com o budismo, né? Muito, pratiquei muito tempo e ultimamente eu tenho também me dedicado a essa prática.
E uma das coisas que eu perguntava é assim, o que que nós significamos no mundo? Qual que é a minha missão? O que que eu estou fazendo aqui, né? Era uma coisa que sempre vinha como uma interrogação. E à medida que que ele foi escrevendo, ele me mandava muitos textos, enxertos, era muito legal, muito bom, tem uma gratidão profunda, né, essa pessoa. E uma das coisas que eu entendi é que nós podemos escolher na vida de que lado da vida nós queremos estar. Eu posso agora, diante dessa situação toda, escolher estar no lado da revolta, da queixa, da acusação, da raiva, né, do medo, de tudo isso, que também faz parte do momento, tá? E eu posso estar do lado de quem se predispõe a ajudar de alguma forma, né? E lá com ele eu aprendi que eu posso sempre escolher o lado de ajudar o próximo. E é nesse lugar que eu sempre me coloco. Muitas vezes eu não consigo fazer muita coisa, mas aí eu faço uma oração, né? Me conecto com essa fonte primordial que nós estamos falando desde o início e me conecto nesse lugar para fazer uma meditação, para fazer uma oração, para fazer uma dedicação, né? Como a gente chama no budismo, de fazer uma dedicação a todas as pessoas, a todos os seres sencientes que estejam em sofrimento, em angústia. Então, às vezes é fazendo ajudas de outras formas, através do meu trabalho, né? Eu tenho um trabalho voluntário desde sempre, faço trabalho voluntário desde os meus 12 anos de idade, sempre em coisas diferentes. Então, eu aprendi isso e trouxe isso para a minha vida desde sempre, né? Então, eu escolho estar sempre do lugar da ajuda, porque, claro que eu vou para esse outro lugar de reclamar, de me revoltar, de me rebelar, de sentir medo, tudo isso eu também sinto, nada disso acabou, mas eu fico menos tempo nesse lugar. Aí eu já respiro fundo, puxa, eu quero ir para esse lugar. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer para ajudar? Então, desde o começo, o que que eu posso fazer para ajudar? Né? Como é que eu posso colaborar de alguma forma? Então, isso me ajuda também, porque quando a gente dá, a gente também recebe, é uma magia linda da vida, e eu ficar menos tempo nesse lugar de dor. E eu fico lá, vou lá, sim, visito esse lugar, sinto, mas eu fico menos tempo e venho para esse lugar que me dá, na minha experiência, me dá luz e me dá força para continuar todos os dias, para acreditar, para superar, me dá uma força não só para fazer o trabalho, mas também na minha vida pessoal. Isso que você está falando é bem legal, porque esses são os nossos lugares de outono, os nossos lugares de inverno, os nossos lugares minguantes, né? Então, de vez em quando, isso também faz parte do ciclo. É como você disse, por exemplo, se eu pego, vou usar como exemplo as próprias estações do ano. Se o ano inteiro for inverno, meu Deus, como que a gente... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem nem estrutura, eu acho que para lidar com o ano inteiro de inverno, né? Então, as estações também mostram isso, as fases que as coisas passam. Sim, tem um momento que, de repente, você vai precisar fazer esse recolhimento, porque, às vezes, isso está batendo muito forte do teu lado, de pessoas que estão realmente adoecendo, por várias questões, não só pela questão do coronavírus, agora por outras questões, porque eu não acho que todo o resto sumiu, né? A gente sabe que não sumiu. E tem pessoas que não tiveram suporte emocional, bagagem interna suficiente e até se suicidaram, principalmente no começo da pandemia, isso aconteceu numa proporção maior. E isso tudo continua acontecendo. Agora, é aquela questão de perspectiva, onde você percebe que você é uma contribuição maior, sentando e chorando, ou mostrando outras perspectivas, mostrando que não é só aquilo. E quando eu digo não é só aquilo, não é minimizando o tamanho deste evento, que é um grande evento, sem precedentes. Não existe ainda um olhar de solução claro, vamos exatamente por aqui que vai funcionar para todo mundo. Eu vejo que ainda existe muita... eu vou colocar muita discrepância na forma de olhar para isso tudo. Não é exatamente discrepância a palavra que eu gostaria, mas existem diferentes pontos de vista diante disso tudo. E o ponto para mim é onde eu sou uma contribuição maior, se eu entrar na dor de todas essas pessoas ou se eu entro numa energia de solidariedade e fortaleço o meu interior, fortaleço a minha conexão e encontro dentro de mim as minhas respostas para me sobrecriar nesse momento e, de repente, ser, inclusive, um convite para que outras pessoas façam o mesmo.
Porque sempre que alguém está encontrando uma saída diferente, para mim, a minha mente funciona muito assim. Se eu olhar e falar assim, ah, não dá para atender online. Aí eu olho e falo, mas pera lá, a Ivete está atendendo. O pessoal que está passando com a Ivete está gostando de ser atendido online. As pessoas estão tendo resultado. Então, eu começo a quebrar essa tendência da mente de falar que não dá, que não vai acontecer, que isso, que aquilo. Porque eu acho que também é uma forma de desconexão, já que você diminui a sua potência interior de sempre encontrar respostas, de sempre encontrar novos caminhos e de se sobrecriar diante do que esteja acontecendo. Eu gosto muito daquela vertente que fala, não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. Isso. E também da gente lembrar daquela historinha do beija-flor, lembra? Do beija-flor estava tendo incêndio, aí o beija-flor ia no biquinho dele, pegava a aguinha do mar para apagar o incêndio. Aí começaram a olhar, poxa, mas o que o beija-flor está fazendo? No biquinho dele não cabe quase nada, né? Mas imagina milhares e milhares de beija-flores fazendo beija-flores e agora no seu plural. Mexam na mente de vocês da maneira que fizer sentido, né, Ivete? Me confundi no plural, desculpa, gente. Então, imagina milhares deles levando um pouquinho de água, a gente pode apagar um incêndio. Então, se cada um de nós fizer a sua parte, qual é a primeira parte? A conexão com a fonte, porque essa conexão com a fonte nos traz mais força. A conexão com a gente mesmo, né? Seja através da respiração, da meditação, do autoconhecimento, da terapia, essa conexão com a gente. A conexão com o outro. Às vezes a gente mas o que eu vou fazer? Quem eu vou ajudar? Às vezes, do lado, né? Ao lado tem ali a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, o seu amigo, o seu parceiro, a sua parceira, o seu filho, a sua filha. Olha quanta coisa a gente pode fazer, né? Então, a gente sempre pode contribuir. E quando a gente se coloca nesse lugar, né? Uma crença, uma experiência de vida minha, a gente sempre colhe muitos frutos, né? Então, é isso que também é conexão com a fonte. E não focar tanto no que você não pode fazer agora, mas contemplar tudo que está ao seu alcance de ser feito. De repente, você não pode beijar e abraçar um amigo que mora num outro lugar, mas você pode beijar e abraçar seu filho, você pode se beijar e se abraçar, se acolher. Eu gosto dessa ideia que você trouxe mesmo, é sempre do menor para o maior. Não é o tamanho do passo, é estar em movimento, é estar em constante movimento. Faz o que está ao seu dispor agora, o que está ao seu alcance agora, e daqui a pouco, a hora que você olhar, você vai de repente olhar para trás e falar assim, caramba, eu caminhei tudo isso, e mesmo dentro desse contexto, o que mais eu posso fazer? Quão maior eu posso me tornar? E maior não é você sobre outras pessoas, é você em relação a você mesmo, é você diante dos seus problemas, porque toda vez que você se enxerga pequenininho diante de um problema, você não está reconhecendo a fonte criadora como um abastecimento para você, você está limitando isso. Agora, quando você começa a olhar os problemas e falar, é só mais uma questão aqui, dentro desse jogo que a vida é só mais uma questão aqui para eu encontrar uma saída, encontrar uma resposta, porque sempre vai ter uma resposta, sempre vai ter um caminho que vai funcionar, e não precisa ser o mesmo caminho que funciona para todo mundo. Se conecta com você para você encontrar o seu, né? Isso. E junto, gente, diante dos grandes problemas, principalmente os problemas que estão fora de nós, a gente precisa se unir juntos. Se unir por afinidade, se unir por conhecimento, se unir por prática. Vamos buscar a união, né? Então, a gente tem aí a rede, né, as redes todas. A gente pode fazer esse movimento de união, de solidariedade. Sozinho fica muito mais difícil, sozinho fica muito mais complexo. Quando a gente se conecta ao alto, a gente se conecta com a gente, se conecta com o outro por afinidades, nossa, a gente se torna muito mais forte, a gente se preenche e também está com muito mais habilidade para poder auxiliar o outro. Então, união, a gente precisa muito dessa união agora. Até porque nada está separado, está todo mundo em algum nível conectado, a física já fala isso, né? A física quântica também, não existe uma separação real. A nossa mente que faz essa separação de meu corpo, meu celular, a Ivete, mas no fundo estamos todos conectados. E se a gente reconhece isso, o bem que você quer para você, o bem que você vivencia para você também é um bem que se estende para as outras pessoas, quando você expande esse olhar e enxerga que nada está separado.
Ivete, para quem quer saber mais do seu trabalho, como que as pessoas podem te encontrar? Bom, como eu estava te falando, Dulce, nos bastidores, né, nos bastidores da live, eu comecei um projeto agora de meditação, né, de meditação diária, lá pelo Instagram, @Ivete Costa 5. Foi muito interessante, eu estava até comentando, começando a contar para a Dulce, foi através de um sonho, me veio uma inspiração e eu fiquei ali umas 2 semanas em meditação para compreender melhor como que eu poderia colocar em prática essa inspiração, essa intuição que eu tive. E aí surgiu esse projeto, que eu estou muito feliz, assim, muito emocionada de colocar em prática, que é toda segunda-feira, ao meio-dia, lá pelo Instagram, faço uma leitura de algum livro sagrado, de alguma coisa espiritualista, né, de uma forma ecumênica, e depois a gente faz 5 minutos de silêncio de meditação. E no final a gente faz aí as nossas dedicações para o planeta, para as pessoas, entra nessa corrente, né, nessa corrente de solidariedade e de compaixão. Começamos agora, né, na última segunda-feira, né, que eu não lembro qual dia 22 de março, não sei que dia que vocês vão assistir, mas convido vocês a estar conosco, a fortalecer essa corrente. É uma forma da gente se conectar a algo maior, conectar com a gente mesmo e conectar com o outro, onde quer que esse outro esteja. E também tem o site vetecosta.com.br. Bacana, Ivete. Você trouxe aqui uma coisa bem legal e você já tinha comentado realmente ali nos bastidores. Eu até tinha anotado aqui, você vai falando, eu vou fazendo tanta anotação que viraria a live da live. Então, algumas eu deixo passar. Agora, é bem interessante, porque você vê, a hora que você fez uma pergunta de um lugar de possibilidades e não de um lugar de dor, o universo mandou para você um caminho, né? Por exemplo, essa questão da meditação, e é assim que as coisas funcionam. Eu falo muito para as pessoas dessa importância da gente se fazer perguntas, não de um lugar de dor. O que eu chamo de um lugar de dor? Por que isso está me acontecendo? Por que só comigo as coisas acontecem desse jeito? Por que eu não consigo sair disso? Isso é um lugar de dor. Agora, como eu posso modificar esse cenário? O que eu posso oferecer de contribuição para as pessoas dentro da minha realidade hoje? Isso caminha para um lugar de possibilidades. E tem tantas perguntas, né, que podem ser feitas, que traz essa expansão, e o universo está aí, é como você disse, nada está parado, tudo está em movimento, e cada pergunta movimenta algo novo para acontecer, para transformar, para modificar e agregar, inclusive, né? Uhum, isso. Ah, lindona, eu amei nosso bate-papo mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também vão super curtir a sua energia, que é deliciosa. Eu realmente, você sabe que eu admiro muito os seus trabalhos. Já conheci algumas vertentes com a numerologia, com constelação, com um pouco uma mescla de tudo. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar de Roda da Vida foi com você naquela experiência do escritório. E eu sou muito grata pelo universo ter me presenteado com a nossa conexão e com tudo que a gente sempre tem a oportunidade, de uma maneira ou de outra, de criar junto, de agregar e caminhar sempre para frente, né? Você já foi tantas vezes dar palestra, na época que eu tinha consultoria, fazer os trabalhos que você sempre levou de uma maneira muito linda, com muita contribuição. E é engraçado que naquela época eu já tinha uma pegada bem voltada para a mulher também, né? Eu sou muito grata por Exato. isso tudo. Gratidão, viu? Obrigada, Dulce. E eu peço licença para só deixar um exercício para as pessoas, para Bora! essa conexão, como é que elas podem fazer uma coisa bem simples no dia a dia. Então, eu costumo dizer que a hora que você acorda, né, a hora que você levanta, ficar de pé, né, os pés um pouquinho afastados um do outro, não muito, mas um pouquinho afastado, que dê para você colocar a sua coluna ereta, né, bem encaixada, os ombros abertos, né, porque às vezes a gente fica com o ombro fechado, então os ombros abertos, os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos abertas, a cabeça bem centralizada, o olhar para frente, como se estivesse olhando para o horizonte. Essa postura, depois vocês experimentem, essa postura já é uma postura de prontidão para a vida. Eu acabei de acordar, então estou me colocando em prontidão para a vida, né? E aí você pode repetir em voz alta. Eu gosto de repetir em voz alta porque eu gosto de me ouvir, né? Então eu vou falar como eu vou falar como eu faria, por exemplo, hoje. Então me colocaria nessa postura. Então
Eu sou Ivete Rodrigues da Costa. Hoje é 23 de março de 2021. Eu estou aqui e agora. Tá? Então, essa postura associada a essa fala me traz para o momento presente. E a hora que eu me coloco nesse lugar de momento presente, eu me conecto com o alto e me conecto comigo mesma. Tá? Então, é um jeito de começar o dia. À noite, a hora que você vai encerrar o seu dia, né? Aí você já pode estar deitado, não tem problema, de você entrar no coração da compaixão e da gratidão. Gratidão ao seu dia, gratidão a tudo de bom que te aconteceu nesse dia, a todos os seus aprendizados, as oportunidades. Então, trabalhar o sentimento de gratidão e o sentimento de compaixão, que é dedicar, é oferecer, seja uma oração, uma meditação, às outras pessoas, né? As pessoas da sua família, e assim na meditação a gente vai estendendo as pessoas do bairro, da cidade, do país, do planeta, né? E com certeza a partir dessa atitude à noite também a gente prepara a nossa consciência para o repouso. E aí depois de fazer isso não vale pegar o celular e ficar na cama, né? Tá? Então é uma postura também que ajuda a iniciar e a encerrar o dia com a conexão. E 2 exercícios super simples, que realmente não vai levar muito tempo, para as pessoas que gostam da desculpa do não tenho tempo, leva menos de 5 minutinhos aí para estar fazendo, talvez o da noite um pouquinho mais, agora começar o dia já nessa vibração, eu sempre falo, a minha primeira hora e a última hora do dia, eu deixei 1 hora de manhã, 1 hora à noite, para mim. É uma hora que eu estou sozinha, uma hora que eu estou fazendo os meus movimentos, porque eu entendo que se eu não estou conectada comigo, em primeiro plano, eu não me conecto verdadeiramente com nada e nem com ninguém. E como eu escolho estar de verdade, estar inteira, entregar o meu melhor para as pessoas, eu escolho primeiro receber o meu melhor de mim, receber o meu melhor da fonte criadora, de todo o sistema, para que eu realmente esteja abastecida e possa oferecer o meu melhor, né? Então, eu acho uma excelente forma de começar e terminar. Os meus movimentos são um pouquinho diferentes, eu amei esses, vou inclusive experimentar também, a parte da gratidão todas as noites, essa questão, eu trabalho com fluxos de energia, né? Então, essa questão de perceber mesmo as moléculas do corpo expandindo e alcançando e servindo como contribuição para as pessoas é uma coisa que eu já amo fazer, super me identifico também. Legal. Que bom. Lindona, muito obrigada mesmo, de coração, está Tá? convidada a voltar sempre que você quiser, tá? Enfim, depois vamos bater um papo, porque talvez nesse momento, com essas mudanças que você está fazendo, talvez de outras maneiras os nossos caminhos voltem a se encontrar, né? Tá bom. Obrigada, Dulce. Obrigada ao seu público. Muito obrigada. Deixo aí um grande abraço daqueles que vai de coração para coração. Um grande beijo para Gratidão, vocês. viu? Obrigada pela oportunidade. Fica com Deus. Tchau.